Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos aqueles que oraram por nós nesse período de quarentena. Agradecer os irmãos que nos acompanham também pelas orações. Estava com muita vontade de voltar e, pela graça de Deus, hoje estamos aqui para partilhar com vocês a preciosa palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 22. Filipenses 4, 22. Está escrito o seguinte: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Você pode repetir comigo, por gentileza? Vamos juntos? Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Amém. As improbabilidades de Deus, santos na casa de César. O apóstolo Paulo, depois de passar 3 anos na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde plantam a igreja estratégica e missionária, que vai suplantar, inclusive, Antioquia e Jerusalém, agora está de viagem para Jerusalém, para levar ofertas que recolheu entre as igrejas gentílicas para os pobres da Judéia. Nessa trajetória, ele escreve o seu maior tratado teológico, sua carta aos Romanos, onde ele compartilha com aquela igreja de Roma, que ele não havia fundado e nunca estivera lá outrora, de seu plano de chegar até Roma, compartilhar com eles a palavra e dali ser enviado à Espanha, porque o território onde ele já trabalhava tinha sido alcançado e ele queria alcançar horizontes ainda não alcançados. Mas nesta viagem para Jerusalém, como ele mesmo havia dito aos presbíteros de Éfeso, no porto de Mileto, ele foi preso em Jerusalém. Há uma conspiração para matá-lo. E então ele é transferido para Cesareia Marítima, quartel-general de Roma em Israel. Todos vocês sabem que o palácio de Pôncio Pilatos não ficava em Jerusalém, mas em Cesareia Marítima. Todo o aparato militar de Roma ficava não em Jerusalém, mas em Cesareia Marítima. E Paulo então é transferido para lá e fica 2 anos preso, sendo acusado no período e sob a égide dos governadores Félix e Festo. Em virtude de Festo estar com a tendência de entregá-lo ao sinédrio judaico, que queria matá-lo por traição, Paulo opta por ser julgado em Roma. Era seu direito como cidadão romano. Todos vocês sabem que nesta viagem ele enfrenta um naufrágio, terrível naufrágio. E eles então chegam à ilha de Malta, por providência e socorro divino. E dali da ilha de Malta ele é enviado então a Roma, com as suas necessidades supridas. Mas ele não chega em Roma como sonhara chegar, como ele planejara chegar. Ele chega preso. Ele chega algemado. Seus planos pessoais foram frustrados, mas os de Deus não. O plano de Deus é perfeito. Mesmo quando você planeja algo e este algo não acontece, o plano de Deus é perfeito. Eu acho que todos nós em 2020 tínhamos planos, tínhamos agenda, tínhamos projetos, empreendimentos, viagens, realizações. Todos nós certamente precisamos revisar os nossos planos, realinhá-los, adaptá-los, mudá-los. Os nossos planos se frustram, os de Deus jamais. O plano de Deus é perfeito.
Então Paulo chega em Roma preso, mas do período que ele ali ficou durante 2 anos, 61 e 62, ele vai testemunhar nesta carta, no capítulo 1, que em virtude dele ter chegado em Roma desta forma, preso, algemado, 3 coisas aconteceram. Primeiramente, diz ele no versículo 14 a 18, a igreja foi mais encorajada a pregar. Notem vocês isso. Muita gente, ao ver Paulo preso, algemado, trabalhando, pregando, realizando a obra, mesmo preso, mesmo algemado, porque ele estava algemado, mas a palavra de Deus não. Ele era missionário em cadeias, embaixador em cadeias, prisioneiro de Cristo. A igreja se mexeu. Isso levou Ray Stedman, certa feita, a dizer que um dos mais eficazes métodos de ver a igreja crescer seria botar os pastores na cadeia. Porque Paulo estava preso, a igreja começou a se mexer. Muita gente com intenção não muito boa, talvez tentando disputar ou concorrer com Paulo, diz, não me importo com isso, desde que seja o evangelho que está sendo pregado. É claro que Paulo não está feliz se alguém prega heresia, isso ele combateu fortemente. Mas se as pessoas pregam o evangelho com outra motivação, elas vão dar contas a Deus, mas é o evangelho que está sendo pregado, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo lugar, porque Paulo estava preso, diz ele aí no versículo 13, que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador romano. Eram soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol que tinham trânsito livre nos corredores do palácio. Vejam vocês que se Paulo estivesse livre, ele jamais teria alcançado aquela elite de Roma. Então, quando os nossos planos são frustrados, as improbabilidades de Deus acontecem, porque agora ele está lá dentro do palácio, pregando para a elite militar de Roma, e vendo essa gente sendo alcançada pelo poder do evangelho. Mas em terceiro lugar, porque Paulo estava preso, ele não podendo visitar as igrejas e começa a escrever as cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, cartas canônicas, que tem abençoado o mundo. E aqui já de início, à guisa de introdução, eu gostaria que você olhasse para este cenário nessa perspectiva. Muitos de nós ficamos talvez por um tempo meio frustrados. Meu Deus, quanta coisa eu tinha planejado para 2020, quanta coisa eu queria ter feito em 2020, quantas viagens tiveram que ser canceladas, quantas conferências que não aconteceram. Mas entenda uma coisa, quando o seu plano é frustrado, o de Deus permanece e o plano de Deus é perfeito. Então, notem vocês agora o que vai acontecer. Os santos da casa de César vos saúdam. Paulo estava na casa de César, sob a égide do imperador, sendo guardado pelos soldados da guarda pretoriana, e enquanto preso ficou, ele evangelizou esta elite militar de Roma. Mas você pergunta, quem era Nero? Quem era esse César nesse tempo? Vocês todos sabem que haviam outros imperadores outrora, como Júlio César, como César Augusto, como Tibério César, como Calígula, como Cláudio, mas agora quem está no governo é Nero, que assume o governo no dia 13 de outubro do ano 54, que comete suicídio em 68, portanto todo esse período do ministério de Paulo acontece no período de Nero. De certa forma, sem saber, Nero é como que constituído por Deus como presidente da Comissão Nacional de Evangelização da Igreja Primitiva. Ele não sabia disso, mas o maior missionário da igreja está lá dentro do seu palácio, e ele coloca diante de Paulo os seus ouvintes. Oh, irmãos amados, é curiosíssimo isso. Às vezes, os homens maus, os homens perversos, os homens ímpios, os homens que achincalham com a fé, os homens que perseguem os cristãos,
pensam que podem pressionar a igreja, massacrar a igreja, acuar a igreja, derrotar a igreja, amordaçar a igreja, mas a igreja de Deus é indestrutível. Nero pensou que podia talvez manter o maior missionário da igreja preso. O que ele não sabia é que estava acontecendo uma verdadeira revolução nas suas barbas, nos bastidores do seu palácio. Conversões e mais conversões. Foi o que aconteceu na Inglaterra. Vocês conhecem bem a história da Inglaterra, quando em 1534 Henrique VIII rompeu com o catolicismo e cria uma nova denominação religiosa na Inglaterra, o anglicanismo. Vocês sabem da morte dele em 1547 e o seu filho Eduardo VI reina durante 6 anos. Quando a esperança de que a reforma se estabelecer na Inglaterra era tão grande, mas com a morte precoce de Eduardo VI, em 1553, 6 anos depois, assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, chamada Maria Sanguinária, que massacra os cristãos, que queima em praça pública os 3 grandes líderes do cristianismo da Inglaterra, Ridley, Latimer e Cranmer. Muitos tiveram que fugir para poupar a sua vida. Fugiram para onde a reforma já estava estabelecida, Holanda, Alemanha, Genebra. Mas com a morte dela, Maria Tudor, em 1558, Elizabeth assume o governo num longo período até 1603 e decreta a volta dos foragidos. E ao voltarem eles em contato com a reforma no continente, voltaram exigindo que a igreja da Inglaterra precisava ter teologia pura, liturgia pura, governo puro, vida pura, e promove um dos mais importantes movimentos de reforma da igreja cristã, o movimento dos puritanos. Maria Tudor não sabia, mas Deus havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. A igreja de Deus avança, porque o plano de Deus é perfeito e não pode ser frustrado. Então, amados irmãos, à luz deste texto, eu gostaria de tirar aqui algumas lições para nós nesta manhã. Em primeiro lugar, os santos da casa de César os saúdam, especialmente os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Primeira lição: não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Preste bem atenção nisso. Você precisa fazer uma pergunta: como que era a casa de César? Bom, a casa de César era um lugar de corrupção, de violência e de promiscuidade. Nero era um homem louco, devasso, imoral, assassino, mandando matar inclusive a sua própria mãe. Nero foi o grande incendiário de Roma. E a despeito desse crime horrendo, ele tenta se safar, jogando a culpa deste crime nas costas dos cristãos, promovendo a mais sangrenta perseguição à igreja de Cristo. Para vocês terem uma ideia, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que ele mandou crucificar. Quando não tinha mais madeira, ele mandou amarrar os crentes em postes, cobri-los de piche e queimá-los vivos para iluminar as noites de Roma. Alguém poderia pensar assim: o evangelho jamais pode prosperar num lugar tão hostil. Talvez se fosse hoje, alguns diriam: pregar na casa de César é jogar pérola aos porcos. Talvez alguém se levantaria para orar: Deus, destrua esse homem, destrua o seu império, destrua os seus soldados. Mas Paulo chega nesse lugar como um missionário e resolve ali nesse território hostil e de ausência de virtudes pregar o evangelho. E o evangelho, onde é pregado, ele produz resultados, frutos para a glória de Deus. Os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Vocês bem sabem que a casa de César é um símbolo do seu centro de poder, seu palácio, de onde emanam as ordens.
E vocês bem sabem como os soldados romanos eram preparados para matar crianças, para matar grávidas, para matar velhos, para não respeitar ninguém, para deixar para trás de si um deserto, e diante de si podia ter um jardim, tudo era destruído, tudo era arruinado. A casa de César era um lugar onde havia harém, tanto de mulher quanto de homens. Um lugar de prostituição, um lugar de relações homoafetivas as mais horrendas. O historiador chegou a dizer que de todos os imperadores de Roma, só Cláudio não foi homossexual, mas a sua mulher era prostituta. Essa é uma pequena noção de como era a casa de César, como era esse palácio de Roma, o ambiente tão hostil. Vocês bem sabem que a casa de César era lugar de altares a muitos deuses, um lugar de idolatria crassa e vil. Vocês sabem que na casa de César tinha a cultura dos banhos públicos, onde se cultuava a sensualidade. Vocês sabem que na casa de César havia a cultura dos circos ou teatros, onde havia atos violentos e imorais. Havia os gladiadores. Portanto, era o lugar mais imundo do mundo. Alguém chegou a dizer que se Roma era a cloaca do mundo, a casa de César não tinha adjetivo para caracterizá-la. Então, amados irmãos, é nesse ambiente que Paulo entende que tem um campo missionário e prega a palavra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus, e conversões, e muitas conversões acontecem. Eu fico olhando e vendo, por exemplo, a história de Daniel. Se você ler o Salmo 137, diz esse salmo que quando aqueles judeus foram para Jerusalém, para Babilônia, eles chegaram lá e dependuraram suas harpas. Eles pararam de cantar. E quando eles olharam para frente, no versículo 8, está dito: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Querem sangue, querem revide, querem retaliação, querem vingança. Mas Daniel vai para esta mesma geografia, para este mesmo território, e ele vai com a outra perspectiva. Ele quer que este povo pagão, idólatra, conheça a Deus, e ele se torna ali uma testemunha de Deus, e ele influencia o governo, ele influencia o palácio, ele influencia o povo, e ele tornou-se maior do que os dois impérios, o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. É uma questão de perspectiva. Não é o lugar que faz você, é você quem faz o lugar. Talvez você reclama da casa que você tem, da família que você tem, do trabalho que você tem, da igreja que você tem, e você olha tudo com perspectiva negativa, não tem jeito, não vai dar certo, não vou conseguir, isso aqui é ruim demais, isso aqui é complicado demais. Entenda uma coisa, Deus tem um propósito em você estar aí. Use isso para a glória de Deus. Levante-se como testemunha de Cristo, pregue a palavra de Deus, há poder no Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olhe com outros olhos, olhe com outra perspectiva. Segunda lição: nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Oh, meus irmãos, a casa de César era um lugar onde não havia virtudes, violência, traições, promiscuidade, assassinatos. Talvez nós pudéssemos pensar: para que falar de Deus num lugar desse? Eu quero mais é que eles vão para o inferno. Mas Paulo, durante 2 anos, todos os dias, um soldado algemado com ele 3 turnos por dia, e Paulo não perdeu a oportunidade. E todos aqueles soldados tomaram conhecimento das suas cadeias em Cristo e ouviram de Jesus dos lábios de Paulo. E exatamente aqueles improváveis
tornaram-se membros da igreja de Deus, salvos pela graça de Deus, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, o Evangelho é o poder de Deus. Se você pregar num prostíbulo, haverá conversão lá. Se você pregar numa boate, haverá conversão lá. Se você pregar na boca de fumo, haverá conversão lá. Se você pregar para os corruptos, haverá conversão lá. Se você pregar para os devassos, haverá conversão lá, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bendito seja Deus. Eu não sei quantos de vocês leram a trilogia de Laurentino Gomes, um dos maiores historiadores do Brasil, 1808, 1822, 1889. Agora Laurentino Gomes lança uma nova trilogia. O primeiro volume já saiu, Escravidão, sairão mais 2, e eu confesso a vocês que poucos livros mexeram tanto comigo quanto esse primeiro volume, Escravidão, que ele escreveu agora em 2020, segundo sairá o ano que vem e o outro em 2022. Talvez porque eu tive a bênção de ir o ano passado em Angola. E vocês sabem que 60% dos escravos que vieram para o Brasil vieram de Angola. 60% das pessoas que foram capturadas como bicho, enjauladas como animais, morreram entre a captura e o transporte. Os navios negreiros eram as rotas de tubarões, porque quando as pessoas ficavam enfermas, doentes, não se esperava morrer, jogavam no mar. Quando chegavam aqui no Brasil, nas 3 principais praças, Rio, Bahia, Salvador e Recife, um outro trauma, um outro drama. Se conseguia chegar pai, mãe e filho, alguém comprava o pai, alguém comprava a mãe, alguém comprava o filho, e essa família era dispersa. Talvez nenhum crime seja tão horrendo aos olhos de Deus como tráfico de pessoas, comércio de gente. Durante mais de 300 anos, o produto que mais se comercializava assim, em Angola era gente, ser humano. Mas estou lhes contando isso para ressaltar o fato de um homem, John Newton, que viveu em 1725 a 1807. Homem cruel, desumano, avarento, que ganhava dinheiro comprando e vendendo escravos, transportando escravos. Talvez você diga, para um homem desse, não tem chance, não tem jeito, não adianta, vai queimar no inferno. Mas é exatamente a escória, é exatamente aquilo que parece que não tem jeito, não tem saída, não tem solução, é que a graça de Deus age com tanto poder, e este homem é convertido a Cristo. E é este homem quem vai compor um dos hinos mais lindos e mais abençoadores da história, Amazing Grace, maravilhosa graça. Este é o poder do Evangelho. Não há nenhuma pessoa fora do alcance do Evangelho. Pregue esta palavra, pregue esta palavra, pregue esta palavra, pregue esta palavra. Há poder no nome de Jesus para salvar. Terceira lição. Não existem pessoas descartáveis para Deus. Amados irmãos, quantas vezes você e eu, tolamente, precipitadamente, carimbamos algumas pessoas em caso perdido. Não adianta pregar. Pregar aí é jogar pérola aos porcos. E nós criamos uma espécie de lata de lixo para descartar algumas pessoas. Eu quero dizer para vocês, amados, que no reino de Deus não tem lata de lixo. Os mais improváveis são alcançados pela graça. A guarda pretoriana de Nero, a casa de César,
transforma-se num ambiente onde o Evangelho é proclamado, no poder do Espírito Santo, e pessoas ali são convertidas, pessoas ali são transformadas, pessoas ali são regeneradas pelo Espírito Santo para fazerem parte da igreja, do corpo de Cristo, da família de Deus. Então entenda isso, amado. Não há lata de lixo. O próprio Paulo é um exemplo disso. Quem era Paulo? Um assassino. Um crudelíssimo perseguidor da igreja. Vai se transformar no maior missionário. Quem poderia imaginar esse fato? As improbabilidades de Deus. Quem podia imaginar que Manassés, o maior feiticeiro, o maior assassino dos reis de Judá, pudesse ser transformado? Quem podia imaginar que Nabucodonosor, megalomaníaco, cruel, pudesse ser convertido? Oh, irmãos queridos, não carimbe gente com impossibilidades humanas. Entenda isso: o maior criminoso, o maior traficante, o maior prostituto, o maior corrupto, o maior violento, o maior assassino, o maior traficante de drogas pode ser convertido se pregarmos a eles o Evangelho de Cristo. Quarta lição e penúltima lição: as oportunidades estão à nossa volta. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Bom, esta igreja tem uma agência missionária. A igreja de Pinheiros investe na obra missionária. E esta igreja recebe propostas de pessoas que querem fazer missões no Brasil e fora dele. E talvez os irmãos que compõem o conselho missionário desta igreja, ou a junta missionária desta igreja, já devem ter entrevistado centenas de pessoas. E eu já fiz algumas entrevistas, não aqui, mas em Vitória, e já escutei algumas coisas muito engraçadas. Eu quero ser missionário. Eu quero ser missionário na África. Não, eu quero ser missionário na Europa. Não, eu quero ser missionário na Ásia. Eu quero ser missionário ali, quero ser missionário lá. E você pergunta, ok, mas quantas pessoas você já evangelizou no seu bairro? Não, no meu bairro eu nunca evangelizei, eu quero ser enviado. Mas quantas pessoas você já ganhou para Cristo aqui? Não, aqui eu não ganhei ninguém, mas meu chamado é para ir. Meu amado irmão, pense uma coisa: as oportunidades estão onde você está. É dentro da sua casa, é no seu condomínio, é no seu bairro, é na sua cidade. Quem não tem visão para olhar o seu ambiente e saber que a oportunidade está aqui, é onde você está, não fará diferença para onde for. Entenda isso, querido. Paulo chega preso e algemado, está no pior lugar do mundo, na cloaca do mundo. Ele diz: aqui é o meu território, aqui é o meu campo missionário. Eu sou missionário preso, eu sou missionário solto, sou missionário com saúde, sou missionário doente, eu sou missionário na cadeia, eu sou missionário na praça pública, eu sou missionário no templo, eu sou missionário na sinagoga, não importa onde seja, ali é o meu campo missionário, onde eu estou, Deus está abrindo para mim uma porta. Então pare de reclamar do ambiente, comece a aproveitar as oportunidades. Paulo estava dentro de um navio, à beira de um naufrágio, 276 pessoas, ele não era o líder do navio, ele era um prisioneiro, mas ali ele entende que é o seu campo missionário e reverte a situação e se transforma no influenciador daquele momento. Paulo fez da prisão de Roma um campo missionário, onde ele evangelizou 16 mil soldados da guarda pretoriana. Resultado? Muitos santos na casa de César. Mas eu termino. Aqueles que são salvos, a última lição, aqueles que são salvos por Cristo pertencem à família de Deus, a única igreja verdadeira. Preste bem atenção nisso. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu acho isso curioso, porque
Os santos da casa de César, os serviçais do palácio, os trabalhadores, os soldados, não conheciam os crentes de Filipos, mas estão mandando saudações para eles. Sabem por quê? Porque não importa onde você esteja, São Paulo, Vitória, Brasília, Tóquio, onde uma pessoa é regenerada pelo Espírito Santo e convertida a Cristo, aí está a igreja de Deus. Irmãos, nós somos diferentes denominações, mas todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e recebem dele a vida eterna são nossos irmãos. Fazem parte da mesma igreja, do mesmo povo, do mesmo rebanho, da única igreja que vai morar com Jesus no céu, aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Somos um só povo, somos uma só família, somos um só rebanho, somos uma só igreja. Então, eu gostaria muito que hoje, ao final desta meditação, você mudasse um pouco de perspectiva. Santos na casa de César. As improbabilidades de Deus podem acontecer. Por exemplo, 12 espias vão olhar a terra. 10 chegam dizendo, não tem jeito, não vai dar certo. Lá tem gigantes. Josué e Caleb disseram, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Perspectiva. Pensa comigo, por exemplo, em João, filho do trovão. Quer que fogo caia do céu para destruir os samaritanos. Daqui a pouco, é o apóstolo do amor. É o homem que vai docemente doutrinar a igreja, dizendo, amai-vos uns aos outros, como ele vos amou. Pense comigo, por exemplo, na perspectiva de um jovem chamado Joaquim Mahmoud, quando ele entra numa igreja e ele escuta, o mundo está para ver o que Deus pode fazer totalmente, com um homem totalmente entregue nas suas mãos, diz, meu Deus, eu quero ser essa pessoa. Ele levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Mas para usar um exemplo mais nosso, deixa eu lhes dar o testemunho de Ronaldo Almeida Lidório, vocês bem conhecem e o amam tanto. Quando ele estava indo para encontrar o povo concomber, não sabia onde estava esse povo, não era localizado. Vários dias andando entre alagados e matas, pântanos. Quando a esposa fica doente, ele resolve mandá-la de volta para uma clínica e prosseguir, com a mochila nas costas, no meio de matas e pântanos. Quando então chega uma chuva torrencial, ele sozinho, no meio daquela mata, encontra uma pedra, subiu nessa pedra, colocou sua mochila e deitou, e a chuva caindo. E ele desesperado, dizendo, meu Deus, por que eu estou aqui? Quando ele acordou, o sol batendo no seu rosto, e ao longe ele viu umas árvores, e lá daquelas árvores ele viu garças voando. Ele disse, eu vou lá. E onde as garças voaram, era exatamente o local onde moravam os concombas. Ele passou ali alguns anos, plantou 14 igrejas, com mais de 4 mil pessoas convertidas, porque ele olhou com uma outra perspectiva. Hoje já são dezenas de milhares de pessoas convertidas. Então eu quero encorajar você, mude de perspectiva, irmão, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. E entenda que Deus está dando uma oportunidade para você, onde você está. Aproveite essa oportunidade, porque há santos na casa de César. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.